deve ser o ensino na igreja? O ensino na igreja deve ser comparado com uma bola ou comparado com um martelo? O ensino na igreja deve servir para o entretenimento da plateia, mas não é isso que está acontecendo hoje. Os pregadores se aperfeiçoaram na arte de pregar e tem que pregar todo dia uma pregação nova. E as pessoas se acostumaram a comprar livros desses pregadores, CDs, DVDs. Virou uma máquina de dinheiro a pregação. A pregação deixou de ter Cristo como centro e passou a ter o auditório, o público como centro. E as pregações então passaram a servir para entreter o povo, e a igreja se tornou um clube de diversões espirituais, e o astro principal desse clube se tornou o pregador. Uma igreja escravizada ao lazer, à novidade. E essa igreja estava profetizada em 2 Timóteo 4,3. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então, a profecia é que nos últimos dias apareceriam homens que não suportariam a sã doutrina. Não suportariam ouvir as mesmas coisas. Ia dar um comichão nos ouvidos. Ele ia querer ouvir algo diferente, algo novo. E ele então passa a contratar pastores de si mesmos. Então há congregações que os pastores são contratados pelo povo. O povo vota para contratar o seu pastor. E tem desfile de pastor para poder eles escolherem. Chega um e o que é que eles usam? A oratória. Cada um fala, o outro fala, o outro fala, até que se escolhe o que fala melhor. E se esse cara começar a repetir demais as mesmas pregações, eles já demitem aquele e contratam outro. Esse é o modelo da igreja do século 21. Uma igreja que contrata pastores segundo as suas próprias necessidades, concupiscências, segundo o seu desejo de ouvir pregações, sermões, expressões, novidades. Vamos agora pensar um pouco como era o ensino, como era a pregação no tempo dos apóstolos. Aqui eu coloquei algumas características da pregação lá do tempo dos apóstolos. Ela era muito mais comparável a um martelo. E essa pregação dos dias atuais é mais comparada a uma bola. Aquela pregação era simples e o ensino era repetitivo. Eles falavam as mesmas coisas. Se você lê Mateus, depois Marcos, depois Lucas, você vê quase as mesmas coisas. 3 livros escritos na Bíblia para dizer a mesma coisa. Você lê as cartas de Paulo, você vê que é uma repetição constante. Versículos que são exatamente iguais. Não havia novidades. Não havia invencionismo. Ninguém inventava nada. Depois apareceram os hereges inventando coisas e os apóstolos mandavam fugir daqueles hereges. A novidade na igreja era a chegada de gente nova. Se converteu o mágico, mas ele agora virava um discípulo. Ele não vinha para a igreja para fazer magia. Ele vinha para a igreja para ser discípulo igual os outros eram. Se convertia alguém na igreja e ele aparecia na igreja para viver o mesmo estilo de vida e pregar as mesmas coisas que a igreja pregava. Todo mundo que era agregado à igreja era agregado na igreja para ouvir e transmitir a mesma coisa. Então, esse é o tema da pregação de hoje. Um discípulo permanece na palavra de Cristo. Qual é a terceira característica de um discípulo? Permanece na palavra de Cristo. Como é? Permanece na palavra de Cristo. Então vamos encontrar na palavra de Cristo referências para isso. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Vocês vão abrindo a Bíblia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Em que contexto Jesus falou isso para os discípulos? Quando ele? Não. Se também, ele já tinha ressuscitado, mas mais perto do texto. Quando ele
Não, ainda é uma coisa mais perto do texto. Quando ele, alguém está dizendo aí, quando ele deu a ordem para fazer discípulos. Ele disse, agora vão e façam, relembre comigo, ide, fazei Discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando o Filho do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Então Pedro, Tiago, João iam ensinar o que aos discípulos deles? Todas as coisas que Jesus ordenou. Ensinar as coisas que Jesus ordenou. Mas ensinar todas, não era ensinar algumas. Não terá uma amostragem. Então, um pouco do ensino de Cristo eu vou passar. Era ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Quem é que inventava ensino na igreja? Quem é que criava doutrina na igreja? Quem criou mesmo a doutrina, o ensinamento, foi Jesus Cristo. E depois que Jesus voltou para o céu, ele deu aos apóstolos a autoridade para repetir a doutrina de Cristo. Quem inventava coisa diferente era herege. Os discípulos permaneciam na palavra de Cristo. O próximo texto é Mateus 17:5. É Deus falando. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, ou a ele ouvi. Isso é o Deus dos céus falando, lá no monte qual era o nome do monte? Monte da Transfiguração. E Deus diz assim: este é o meu filho, a ele ouvi. Quem deve ser ouvido na igreja? Jesus. Amém? Quem deve ser ouvido na igreja é Jesus. Uma coisa importante para a gente. Hebreus 1, de 1 a 3, nos dá um pouco do que é esse momento em que vivemos. Hebreus 1, de 1 a 3. Alguns sabem, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Então Deus falou através do Filho. Jesus Cristo é o nosso único ponto de referência. O nosso ponto de referência não pode ser a Reforma, não pode ser Martinho Lutero, não pode ser Calvino, Zwinglio, não pode ser Ivan Baker. O nosso ponto de referência é Jesus Cristo. Amém? Jesus é o nosso único ponto de referência. Agora, Jesus mesmo não escreveu nada. Quem foi que escreveu? Os apóstolos. Então, qual é a nossa única fonte de informação acerca da palavra de Cristo? Os apóstolos. Então, a palavra dos apóstolos é a nossa única fonte de informação. Diga isso comigo. Jesus Cristo é o nosso único ponto de referência. A palavra apostólica é a nossa única fonte de informação. Amém? Agora, por favor, Glauber, leia Atos 2,42. Como viviam os primeiros irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Era qualquer pessoa que chegava lá inventando doutrina? Eles perseveravam na doutrina dos... E os apóstolos permaneciam na doutrina de quem? De Cristo. A doutrina vinha de Cristo. Era repassada pelos apóstolos. E os outros apenas o quê? Perseveravam. Continuavam fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Ninguém inventava nada, ninguém arrumava novidade, coisa para fazer. Por favor, passe adiante. Já passou. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha como isso é forte. Jesus é a principal pedra, a pedra angular. E a igreja estava sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então o fundamento era dos apóstolos.
O fundamento não era de qualquer discípulo. O fundamento não era daqueles novos agregados. Quem tinha o fundamento da igreja eram os apóstolos. E a principal pedra deste fundamento era o próprio Jesus Cristo. Então é muito importante a gente entender isso. Romanos 2,16. Olha a força que um dos apóstolos dá ao Evangelho. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Olha essa palavra de Paulo. O meu Evangelho. Então, Deus deu a um apóstolo o Evangelho e ele passa a dizer o meu Evangelho, que era, na verdade, o Evangelho de quem? De Jesus Cristo. Não era um evangelho novo, um evangelho diferente. É tanto que Paulo, lá, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: se alguém vos ensinar outro evangelho que passe além deste evangelho que eu tenho ensinado, seja considerado anátema. Então a igreja dava aos apóstolos, a igreja se reportava aos apóstolos para ouvir dos apóstolos a palavra de Cristo. Até porque naquela época não existia o Novo Testamento escrito. A única fonte de informação que eles tinham era perguntando aos apóstolos. E os apóstolos repetiam a palavra de Cristo. 2 Timóteo 2,2 é a história dos recabitas do tempo de Paulo. 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Então, ó, ele está dizendo, você ouviu isso, através de muitas testemunhas, ensina isso agora a quem? A homens fiéis e idôneos, que também ensinem a outros. Gente, o ensino na igreja tem que ser 100%. Digo, o ensino na igreja tem que ser 100%. Você ouve, pratica 100% e ensina 100%. Se você for ensinando 90%, o que vai acontecer? Vai diluindo, não vai? Quem ouve só vai conseguir passar para frente o quê? 80%. Quem ouve desse já passa para frente o quê? 70%. Vai chegar lá na frente uma geração tão diluída, tão minguada, tão aguada, que ninguém sabe mais o sabor do evangelho original. E às vezes você liga uma televisão, assiste um programa de evangélico, e você encontra um evangelho tão aguado, que não tem nada de Cristo naquele evangelho. Não é verdade? Por que isso acontece? Porque muitas pessoas foram ouvindo a palavra e inventando coisa em cima, e outro que ouviu inventou mais. Evangelho totalmente modificado. Então, o Senhor requer de nós, para esses dias, que nós permaneçamos na palavra de Cristo, que nós não inventemos nada, que a gente repita, reproduza aquilo que Jesus falou através dos apóstolos. Gente, se nós transferirmos 100% daquilo que a gente recebeu, não vai ter dois parecer, não vai ter duas conversas. Eu e Bega teremos unidade quando eu e Bega ouvirmos a palavra de Cristo e praticarmos a palavra de Cristo e ensinarmos ela. Agora, se eu ficar inventando coisa, Bega inventar coisa, cada um vai ter uma doutrina diferente, cada um vai ter um ensinamento diferente. Sempre que permanecermos firmes na palavra de Cristo, falaremos as mesmas coisas. E é necessário isso, que em cada grupo caseiro, que no encontro dos jovens, que no encontro das crianças, que entre os idosos, que entre os setores diversos da igreja, todo mundo fale a mesma coisa. Daí a importância da simplicidade do ensino e da repetição do ensino. Daí a importância da gente repetir as mesmas coisas. Vocês têm que sair com essas 5 características do discípulo anotadas, memorizando elas, repetindo elas. Um discípulo não pode ser diferente disso. Não pode abrir exceção. Lá no Velho Testamento tinha um cara chamado Sambalá, que a especialidade dele era esburacar o muro. Lembra de algo que a gente tem falado aqui da muralha, que faz separação entre quem serve a Deus e quem não serve? O que é que Sambalá fazia? Abria buracos na muralha, havendo então uma mistura. É isso que a religião faz, ela mistura
ela traz... Lembra daquela figura que eu mostrei a vocês, do cachorro vestido de girafa? Isso é a religião. Daí a diferença de um discípulo para um religioso para um incrédulo. Um incrédulo vive para si mesmo, não quer saber da Bíblia, não quer saber de Deus. Um discípulo é alguém que crê em tudo que Cristo disse e obedece a tudo que Cristo manda. Diga assim, um discípulo é alguém que obedece a tudo que Cristo manda. Amém? E o incrédulo não quer saber de Cristo, nem da palavra de Cristo. Ele é ateu. Ele vive de si para si mesmo e para si sempre. Um é incrédulo e o outro é discípulo. É água e óleo, não se misturam. São duas qualidades de pessoas distintas. Um vive para Deus, o outro não quer saber nem de Deus. Porém, um incrédulo pode virar um discípulo, não pode? Ele ouve a palavra de Cristo, o Espírito Santo trabalha no coração dele e ele tem certeza que ele é incrédulo. E ele se arrepende, nasce de novo. E vira o quê quando ele nasce de novo? Um discípulo de Jesus. Amém? Mas sabe qual a maior tragédia que existe no mundo? É o religioso. Porque o religioso não quer ser incrédulo. Ele quer amar Cristo. Ele quer louvar Cristo. Ele quer compor canções para Cristo. Ele quer ir para as reuniões. Ele quer participar do retiro. Mas ele não quer obedecer a palavra de Cristo. Ele quer fazer sua própria vontade. Mas aí, se batizar é fácil. Então ele quer o batismo, ele acha massa. E ele ainda arranja um monte de gente para bater foto do batismo dele. E ele tem foto estampada por todo canto do batismo dele. E ele gosta de tudo que na igreja traga para ele notoriedade. Que traga para ele participação. Ele está ali, ele convive conosco, ele parece conosco. Mas ele não faz a vontade de Jesus Cristo. Ele faz sua própria vontade. Quando alguém faz 99% da vontade de Cristo, e não 100%, sabe o que acontece com esse? Os 99% que ele concorda com Cristo, ele faz. O 1% que ele discorda, ele não faz. Quem é que manda na vida dele? Ele. Um discípulo obedece 100% da palavra de Cristo. E do dia que ele desobedecer, ele se desespera, cai de joelho, pede perdão, anda na luz. Ninguém, ao desobedecer Cristo, deixa de ser um discípulo. Desde que ele saiba que desobedeceu, que ele denuncie seu comportamento como errado. Ele anda na luz, ele pede perdão e ele volta para o mesmo lugar onde Cristo colocou, assentado nas regiões celestiais em Cristo, semelhante a Cristo, a imagem de Deus, como Deus o criou. É diferente de alguém que peca e não confessa, nem admite, quando confrontado, diz, isso é relativo, isso é o que você pensa. Você só quer ser Samuel e Beguinha. Então, um discípulo vivendo a palavra de Deus, andando em santidade, aí vai falar para alguém, vai até trazer uma palavra de Cristo para alguém que está em pecado. Aí o cara fala, não, também tu é muito radical, tu só quer ser santo. Não é assim não. A pior tragédia na igreja é quando a gente chama de discípulo quem não é discípulo. Porque se ele já acha que é discípulo, ele não está sendo evangelizado. Ninguém está orando para ele se converter. Ninguém está pregando a palavra de Cristo para ele. Ele já acha que é, mas não é. Então nós precisamos ter uma igreja que multiplique discípulos nessa terra. Amém? Amém, igreja? Amém. Diga, vamos multiplicar discípulos nessa terra. Amém? É isso que Deus quer, que sejamos e façamos discípulos. Pessoal, a doutrina sai daqui, de Jesus, vai passando para a igreja vai cumprindo essa doutrina, vai praticando essa doutrina. Essa doutrina, ela não é inventada aqui pela mente de cada um. Ela vai saindo do senhorio de Cristo sobre nós, sobre os pastores, sobre os diáconos, sobre os líderes de grupo caseiro. E ela vai passando, né? Gente, quem tem dúvida sobre uma das doutrinas que os presbíteros têm, chama os presbíteros e tira a dúvida. Se mesmo depois de ter tirado a dúvida, você discorda daquilo que os pastores disseram, não tem problema. Você fala para os pastores que você discordou. O problema está quando alguém discorda da palavra dos pastores e vai dizer a quem? Aos irmãos. Não, que não tem nada a ver não.
Aquilo que Samuel e Beguinha explicou ali é a invenção deles. Então, uma pessoa que se dá o direito de julgar os pastores, de sentenciá-los e de anunciar a sentença para os outros, ela está perdendo a simplicidade e pureza devida a Cristo. Eu e Bega estamos totalmente, completamente abertos para ouvir de vocês qualquer pensamento. E ouvir, pensar e orar. Olha, Marcos e Mário, que são os apóstolos que nos dão cobertura, quantas coisas no andar da carruagem, eles mudaram textos da apostila, mudaram frases da catequese, porque algum irmão chamou eles e disse, olha, eu acho que isso aqui não está certo não. Pela palavra de Deus, isso aqui deveria ser de outra forma. Por exemplo, quando Marcos e Mário começaram a fazer discípulos em Salvador, eles ensinavam sobre o dízimo, que todo mundo tinha que dar 10% do seu salário. Um irmão da igreja disse, chamou eles, escreveu um texto e deu para eles, disse, eu queria que vocês orassem, pensassem nisso aqui. Isso é muito importante. Muito importante vocês pensarem nisso aqui. O dízimo não é do Novo Testamento. O dízimo é do Velho Testamento. No Novo Testamento, os irmãos não davam o dízimo. E Marcos e Mário foram estudar isso com seriedade, pela palavra de Deus. Sabe o que eles descobriram? Que realmente o dízimo é do Velho Testamento. No Novo Testamento, ninguém dá o dízimo. Ninguém dava o dízimo no Novo Testamento. Eles davam o quê? Tudo. Eles vendiam tudo que tinha e entregavam aos pés dos apóstolos. E isso trouxe uma mudança no ensino da igreja. Marcos e Mário aboliram o dízimo lá da igreja em Salvador. E passaram a ensinar os irmãos a generosidade. E os irmãos que davam dízimo passaram a dar 12, 13, 14, 15%. Amém? Porque eram discípulos que ouviam a palavra para colocar em prática. Tem irmãos que dão 20, 25% do seu salário, porque eles usam uma parte para sua administração, sua sobrevivência, e eles aplicam a generosidade percentualmente sobre o seu salário. Simplicidade de ouvir a palavra e praticar a palavra. Simplicidade de discernir uma coisa na Bíblia e perceber que o ensino dos pastores está diferente, chamar eles e falar para eles. E levou anos para que Marcos e Mário estudassem esse assunto. O irmão permaneceu firme ali, fiel, ouvindo e ensinando e praticando como Marcos e Mário diziam. Até que um dia Marcos e Mário discerniram que estava mais correto como aquele irmão cria e pensava. A igreja é assim. O ensino é simples. Vamos passar à frente. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ele continuamente está sendo chamado a manter a doutrina. Mantém a doutrina. Mantém a doutrina, permanece naquilo. Tem cuidado de ti, tem cuidado da doutrina. Essa doutrina tem que ser continuada. Não invente doutrina nova. Repita as mesmas coisas. 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha, é muito importante quando a gente começa a perceber o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Você deve saber como deve se portar na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Ele está repetindo, mais na frente ele vai dizer, permanece inteirado e aplicando aquilo que aprendeste. Veja, por favor, essa frase que eu coloco aqui. A direção está com os que estão sobre nós. A direção para a nossa vida, para nosso ministério, está sobre nós. Nós repousamos sobre o princípio da autoridade. Então, quem define... aqui entra uma coisa importante. Nós, eu e Bega, definimos. A gente vai fazer a apostila 1 e 2. Tem gente que lê a Bíblia toda, lê 10 livros evangélicos, só não faz a apostila 1 e 2. Por que não faz? Porque é ele que decide o que é que ele faz. Se ele fosse simples, se ele fosse um aplicador da palavra de Cristo, na simplicidade,
ele ia fazer o que a gente manda. A direção está sobre nós. E eu e Beck, a gente não fica inventando coisa, não. A gente também ouve direção. Essa pregação que a gente está fazendo aqui, inclusive, é a mesma pregação que Marcos e Mário estão fazendo agora lá em Salvador. Ouvimos esse roteiro todo, eu ouvi de Mário. Esse final de semana passado que eu e Beck estivemos lá. A direção está sobre nós. A gente não fica inventando direção. A gente não fica inventando coisa. Aí vem a palavrinha catequese. Catequese significa ensino pela repetição. Significa repetir as mesmas coisas. Gente, essa é a única chave para a gente não se perder. É repetir, repetir. Então, gente, a gente está falando aqui de forma e conteúdo. O conteúdo é a palavra de Cristo. E a forma é a repetição. O conteúdo é a simplicidade do ensino de Cristo. E a forma é a repetição. É a forma que Jesus usava. É a forma que os judeus já usavam naquela época. Um rabino saía assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os discípulos dele vinham repetindo atrás: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Era a repetição de frases simples da palavra de Deus. Vamos passar à frente. Aprender para quê, gente? Para viver e aprender para transmitir. Então, sempre que você estiver sendo instruído, tome nota, tire dúvida, pergunte, aprenda para praticar e aprenda para transmitir. Quanto? Qual a porcentagem? Quanto? 100%. 100%. Diga comigo, um discípulo reproduz 100% da palavra que repete. Que recebe, não é melhor? Ele reproduz 100% da palavra que recebe. Um discípulo reproduz 100% daquilo que ouviu. Reproduz em duas frentes. Porque ele bota em prática tudo. E porque ele ensina tudo daquele mesmo jeito. Eu e Bega aprendemos a repetir. A gente não sabia quase nada por aqui. A gente ia arranjar umas fitas que vinham lá de Salvador. As fitas em cassete. E a gente ouvia aquelas fitas dezenas e dezenas de vezes. Depois a gente pregava as mesmas coisas. Tudo que a gente ouvia naquelas fitas, a gente repetia. Pessoal, na igreja só tem um original. Quem é esse original? A gente é tudo xerox. A gente é tudo fotocópia, amém? Só tem um original que é Jesus. E nós somos chamados a ser semelhantes a Ele. Então ninguém aqui, se alguém disser assim para você, não, Lindolfo agora só quer ser igual a Cicinho, a Toninho, a Beguinha, né? Glauber só quer ser igual a Samuel. Não, olha, não tenha problema com isso. A gente só quer ser igual a Jesus. E na hora que a gente começa a aparecer com Jesus, a gente começa a aparecer uns com os outros, amém? Só tem um cabeça na igreja. Quem é esse cabeça da igreja? Jesus. No corpo da gente, o que é que a cabeça faz? Comanda o que mais? Pensa. Alguém pensa com os dedos? Alguns pensam com a barriga, né? Principalmente sentindo o cheirinho da cozinha. Mas só no corpo de Cristo, só quem pensa é a cabeça, que é Cristo. E o resto do corpo faz o quê? Amém, obedece. Qual é o alfabeto do discípulo? Obedecer. Isso. Gente, como é que é o padrão para os filhos no reino de Deus? O que é que os filhos fazem? O padrão para os filhos é assim: os filhos honram e obedecem, né? Desculpe aí os professores de português ali. Meu tópico está todo errado ali, né? Filhos honram e obedecem. E o marido? O que é que o marido faz? Vida pela esposa. Dá a vida por quem? A esposa. Pela esposa, né? E a mulher faz o quê? Respeita e obedece. A quem? Ao marido. Ao marido. É simples, não é? Olha o ensinamento que a gente faz. Mulher não trabalha. Mulher dá ensino aos filhos. Aí, uma ocasião, um acidente, uma mulher precisa trabalhar. Aí ela arranja um trabalho. Mas ela ama mais o parecer da palavra de Cristo do que o dinheiro que o trabalho dela pode dar. Então, a gente vive num mundo em que as mulheres agora lideram tudo.
os melhores salários são das mulheres, os melhores empregos são das mulheres. As mulheres tomaram conta de tudo, menos de uma coisa, dos filhos. Então, gente, simplicidade no ensino. Então a orientação é: mulher deve cuidar de casa e dos filhos. Não tem que inventar, não. Agora, ocasionalmente, o camarada está desempregado, o marido não conseguiu emprego, tal. A mulher trabalha um expediente, o mesmo expediente que o filho estuda. Alguma coisa se faz. Existem remendos. Mas aquela mulher tem claro que a vida dela não é aquele trabalho. A vida dela é seus filhos, sua casa e seu marido. Então, uma mulher que trabalhe fora de casa, quando chegar em casa, ela não pode botar os pés para cima do sofá e dizer assim: não, já trabalhei, agora eu vou descansar. Não. A Bíblia diz que a mulher deve ser casta, boa dona de casa. Não diz que a mulher deve ser boa médica, boa engenheira, boa advogada. Então, se uma mulher fizer alguma coisa fora, até a mulher lá de Provérbios 31, ela fazia um bocado de coisa. Ganhava dinheiro, sustentava até o marido de roupa, né? Botava roupa no marido, nos filhos. Mas ela é caracterizada por ser uma boa dona de casa. Gente, não precisa ser psicólogo para ser pastor. Precisa entender a mente humana, os sentimentos humanos. Para ser pastor, precisa conhecer a palavra de Cristo e aplicar a palavra de Cristo à vida dos discípulos. E por isso nós somos chamados a pensar a mesma coisa, a ter o mesmo parecer. Filipenses 2, de 2 a 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Pensar a mesma coisa. Como é que a gente vai pensar a mesma coisa? Se cada um for botar suas ideias, suas teorias em prática, cada um vai ter uma... Por exemplo, a opinião de cada um sobre essa palavra aqui é diferente. Uns acham cansada, monótona, uns acham desnecessária, uns acham ridículo estar usando essa transparência mal feita, outros acham que não devia estar nem filmando. Cada um tem uma opinião diferente. Se a gente for dar ouvido à opinião de cada um, aqui vai dar uma confusão da desgraça. Mas se cada pessoa sair daqui dizendo: eu vou obedecer essa palavra, aí a gente vai sair daqui pensando a mesma coisa. Quer você discorde do acento que eu botei no então, quer você ache certo ali a letra que eu usei, a fonte que eu usei. Então vão dizer: rapaz, que apresentação mal feita, a fonte tá ruim, o ambiente tá claro, né? Se cada um for aqui e colocar sua mente para pensar, vocês vão discordar até da roupa que eu escolhi para vestir hoje, né? Agora, é muito importante a gente notar que os discípulos, eles ouvem para praticar. Eles ouvem com simplicidade para permanecer naquilo. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No mesmo parecer, na mesma disposição mental. Qual é a disposição mental? Eu vou usar minha mente com simplicidade para ouvir e praticar a palavra de Cristo. Amém? Amém. Eu vou botar minha mente para trabalhar a favor desse ensino que eu estou recebendo. Eu não vou permitir que minha mente seja usada para eu ficar inventando coisa e arranjando defeito, não. A gente sempre diz uma coisa: quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Ouvir para praticar, essa é a disposição mental. Eu vou dar um jeito e vou botar em prática. Ou então eu vou arranjar uma desculpa, vou me fazer de doido, vou dar uma de João sem braço e vou escapar por ali. Então, os pastores disseram: vai ter retiro, começa na sexta-feira de 9 horas da manhã. A gente quer todo mundo 9 horas da manhã aqui para começar a reunião. Qual é a disposição mental dos discípulos? Eu vou fazer exatamente assim, essa é a disposição mental. Eu vou trabalhar para 9 horas da manhã. Aí tem um acidente, estourou o pneu, acontece um acidente. Acidentes acontecem. E talvez alguém chegou aqui de 5 horas da tarde, foi a hora mais cedo que ele conseguiu chegar.
é diferente de alguém que já na sexta-feira já começa a arranjar um jeito para se atrasar com legitimidade. Ele que poderia se antecipar e fazer uma feira até na sexta-noite, ele vai fazer a feira de manhãzinha, antes da hora de vir para o retiro. Estou falando de uma coisa simples, de uma coisa banal. Quando a gente diz assim, os discipuladores vão se reunir às 2 horas da tarde ali. Então o discipulador pode estar ali 2 horas da tarde. Hoje vai ser os pais. Os pais, a gente vai ter um dedinho de prosa com os pais. Então todo mundo que é pai vai se reunir aqui, num cantinho lá na sala dos professores, ou aqui, não sei a quantidade. 2 horas da tarde, depois do almoço. Simplicidade, sem ficar inventando nada. Passe, por favor, mano. Leia esse primeiro, 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gente, isso aqui é muito importante. Simplicidade e pureza devida a Cristo. Agora, o que foi que a serpente fez com Eva? O que foi? Enganou Eva. E tirou de Eva o quê? A simplicidade e a pureza. É tarefa de Satanás ficar jogando um pensamento na sua cabeça. Isso é radical demais. Isso tem nada a ver, não. Isso não se aplica para os dias de hoje, não. Isso foi naquele tempo. Aí começa a vir ideia, pensamento, seta. Se você deixar encorpar aquilo ali, aí acaba com tudo. Vamos adiante. Filipenses 3, de 15 a 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que alcançamos, né? Pensemos as mesmas coisas. Se alguém pensa alguma coisa diferente, Cristo vai esclarecer. Peça a Cristo para esclarecer. Mas vamos manter a regra, vamos manter o mesmo sentimento, o mesmo proceder, o mesmo parecer. Toda mulher deve ser ensinada a obedecer o marido, a honrar o marido, a respeitar o marido, a cuidar dos filhos, a dedicar-se à sua casa, a ser boa dona de casa. Toda mocinha devia aprender a lavar prato, toda criança, toda menina a lavar prato, a lavar chão, a cuidar bem de uma casa, a fazer boa comida, a dar conta da vida da casa. Todo homem deve ser responsável, deve aprender a cuidar de menino, deve aprender a cuidar da esposa, deve aprender a dar cafuné, a dar carinho, a dar presente. Todo homem deve aprender a se gastar, servir, a lavar os pés da esposa. Em casa ele já vai aprendendo a lavar os pés da mãe, dos convidados que chegam. Um homem deve aprender também a ser cabeça, a liderar, a resolver coisas, a resolver conflitos. O casal vai viver plenamente a vontade de Deus quando o marido for o cabeça da casa e quando a esposa for submissa ao marido. O casal vai viver completamente os seus papéis. Na simplicidade da palavra de Cristo. Vai encontrar nisso grande alegria. O problema é quando a gente começa a inventar. O marido se esvazia do seu papel, a mulher assume o papel do marido, o marido assume o papel da mulher, troca tudo, inverte tudo, bagunça tudo. Não há dinheiro que recompense a perda dos papéis numa casa. Não há jeitinho que dê certo. A palavra de Deus é absoluta e correta. Irmãos, agora por favor vamos ver Romanos 6,17. Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecer de coração, né? O ruim é quando a gente começa a obedecer na tora. Na discipulada, né? Tá. A gente quer resolver a vida de alguém à força, né? Uma vez se converteu um discípulo aqui, só que ele era homoafetivo. Ele era
com 3 jeitos muito femininos. E a gente combinou com ele, na época a gente não tinha essa luz que a gente tem hoje, faz 20 anos isso, e a gente combinou com ele que a gente ia ajudar ele a virar homo sapiens sapiens, né? Aí, qual era o combinado com ele? Toda vez que ele desse uma quebrada nos braços, a gente dava uma cacetada nele, né? Meu amigo, esse povo apanhou, feito mala velha. Porque era uma ajuda que a gente queria dar ao Espírito Santo, né? Na discípulo ao lado. Meu amigo, daqui a pouco a gente estava no canto, o cabo ia amansando pro canto, ia dobrando os braços. Pum! Né? Então, ninguém ajuda o outro na pancada, na grosseria, na gritaria. Não é? O cara ou é discípulo, porque ele nasceu de novo e tem um coração pronto para obedecer, ou ele não é discípulo. Ninguém vai virar discípulo pela influência do meio. Ninguém vai nunca conseguir virar discípulo pela insistência do discipulador. Então, olha, discipulador, relaxe. Seu discípulo só vai virar discípulo se ele não nasceu de novo. Ele pode passar a vida toda ouvindo pregação, ouvindo sermão, levando beliscão, e ele não vai botar em prática aquilo nunca. Não consegue. Não consegue. Só obedece de coração quem nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo ama a doutrina, quer obedecer, quer ouvir, gosta quando é repreendido. Quantas vezes a gente repreende um irmão, o irmão agradece? Quantas vezes a gente traz uma palavra para alguém e essa pessoa agradece porque recebeu aquela palavra, porque está sendo corrigido no caminho de Cristo. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Uma repetição daquilo que a gente tem falado, né? Em Atos 15, há uma discussão sobre se os novos convertidos que não eram judeus tinham que praticar as práticas do judaísmo. E os apóstolos se reúnem em Jerusalém para dar um parecer. E o parecer dos apóstolos é que em todo mundo, as igrejas de todo mundo vivam a mesma coisa. Se abstenham da prostituição, que não comam sangue. Por isso que a gente não come sangue. Por obediência à palavra dos apóstolos, lá em Atos 15. Ah, mas isso era naquele tempo, não sei o quê, não tem nada a ver. Eu como... Não, os apóstolos disseram para não comer sangue, eu não como sangue. Então, galinha cabidela, bau, né? Isso não é relativo, isso não foi colocado em discussão. Não se prostitui, não come sangue, não come carne sacrificada aos ídolos. Olhe, Atos capítulo 20, verso 30. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Homens que falam coisas pervertidas para arrastar discípulos após ele. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai aparecer gente, toda qualidade de gente, para tentar tirar você da simplicidade e pureza devida a Cristo. Para arranjar uma doutrina parecida. Cuidado com aquilo que parece, mas não é. Alguém com aparência de discípulo, pregando um evangelho parecido com o evangelho que a gente prega, mas que no fundo, não faz a vontade de Deus. Romanos, você leu qual agora? O último? Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Irmãos, notem, se você ouvir alguém falando uma doutrina diferente dessa doutrina, note, não se associe com ele. É isso que a palavra está instruindo. A palavra da falsa profecia tem o poder de corroer a palavra de Cristo. A mentira tem o poder de corroer a verdade. E a verdade tem o poder de corroer a mentira. A verdade vence a mentira. Desde que você ouça a verdade, repita a verdade, proclame a verdade e viva a verdade. Se você começar a hospedar mentira na sua mente, aquelas mentiras vão entrando e vão roubando a fé.
2 Timóteo 3,10. Tem a ver com a transmissão do ensino no discipulado. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O Sermão do Monte. Deixa aí. Tá? Mateus 5, por favor, 6 e 7. Então, o que é Mateus 5, 6, 7? É a palavra de Cristo. É o ensinamento de Cristo. Em outros versículos, tanto das cartas dos apóstolos, como de Atos, como até mesmo dos evangelhos, tem mais alguns outros. Porém, quando Jesus diz que um discípulo permanece na palavra dele, a principal palavra de Cristo que caracteriza os discípulos é o Sermão do Monte. Então, todo mundo com a Bíblia aberta em Mateus 5, 6, 7, e de cada versículo de Mateus 5, 6, 7, eu coloquei uma frase que caracteriza um discípulo. Então, quais são as características de um discípulo de acordo com Mateus 5, 6, 7? Então, a primeira característica de um discípulo é que um discípulo é pobre de espírito. Até porque a gente já sabe que um discípulo perdeu tudo. Se ele perdeu tudo, ele não tem mais nada. Não entra rico no céu. Por que não entra rico no céu? Porque na hora que ele virou discípulo, ele ficou pobre. Só que tem gente que mesmo já sendo pobre mesmo, de não ter nada, tem um espírito o quê? Espírito de rico. Né? Então você tem que ser pobre de espírito, tem que ter um espírito manso, tranquilo, quieto. Dentro de você tem que cair a ficha que você não tem nada, que nada é seu. Amém? Os discípulos choram. Tem gente que é orgulhoso demais e por isso não chora. O discípulo chora. E por isso ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado por ser pobre, é bem-aventurado por chorar. Discípulo é manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde, Jesus é manso, e basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Diga isso comigo: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Tudo junto agora. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você quer descansar? Aprenda de Jesus. Manso e humilde de coração. Um discípulo tem fome e sede de justiça. Aí tem a ver com isso que eu estou falando agora, gente. Você pode até não estar praticando algum desses pontos da palavra de Cristo, mas você tem que ter no seu coração a fome e a sede de que isso seja praticado. A fome e a sede de que a palavra de Cristo seja praticada, que a justiça de Cristo seja feita, que os pecadores se arrependam e se convertam, que os irmãos cresçam, que a igreja tenha testemunho, que a igreja seja sal da terra e luz do mundo, que hajam muralhas de separação, não entre as pessoas, mas uma muralha de separação entre a prática de santidade da igreja e a prática de incredulidade do mundo. Que não haja o transgênico, que não haja o híbrido, que não haja o intermediário. Que discípulo seja discípulo. E que se alguém se comportou diferente disso, seja amado, corrigido, ensinado, se quebrante, ande na luz e volte ao que ele é em Cristo, discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Cristo são misericordiosos. Aqui entra um ponto importantíssimo. Ninguém nunca, jamais deve ouvir essa palavra para aplicar a outra pessoa. Você deve ouvir essa palavra para aplicar a si mesmo. Você tem que usar uma régua para medir você e outra régua para medir os outros. A régua para medir você é a palavra de Cristo. A régua para medir os outros é a misericórdia de Cristo. Sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Sede, pois, misericordiosos, como sois alvo de misericórdia. Assim como o Pai, olha, sabe como o Pai vê essa igreja aqui? Deixa eu só fazer uma pergunta antes do Pai. Quem aqui, pelas características do discípulo, se sente qualificado como discípulo? Nenhum. Mas sabe como o Pai vê vocês? Como sua noiva, pura, sem ruga e sem mácula. O Pai vê vocês perfeitos, porque o Pai usa um óculos para ver vocês.
É o óculos da misericórdia. E quando ele olha com o olhar de misericórdia, ele só vê Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Então a gente tem que olhar para os outros assim. Como Jesus olha. Olhar para os outros como Deus vê. Eu sou muito edificado com alguns irmãos que encontram a gente e falam: diz aí, abençoado. Diga aí, ungido. Eles só falam com a gente profetizando. Diga aí, homem de Deus. Diga aí, filho do rei, servo de Jeová. Né? Diga aí, soldado de Jesus Cristo. Muito importante a gente falar uns para os outros. E o objetivo dessa palavra não é desqualificar vocês, é qualificar vocês, amém? O objetivo dessa palavra de Cristo é limpar você, igreja. Jesus disse assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra limpa, amém? Essa palavra tira carrapicho. Essa palavra tira pulga, carrapato. Essa palavra tira mentiras de Satanás que vão impregnando na gente. Toda vez que a gente anda pelas ruas, os outdoors, as conversas, as filosofias, toda vez que a gente lê um livro, que a gente navega na internet, Satanás, o mundo, a carne, impregnam em nossa mente mentiras que vão tirando a imagem de Cristo e a verdade. E a palavra de Cristo nos limpa. Toda vez que a gente lê a palavra de Cristo, que a gente ouve a palavra de Cristo, ela nos limpa, ela nos santifica, ela nos purifica. E os discípulos são limpos de coração. Tem um coração limpo. Agora, gente, como é que a gente limpa o coração da gente? Andando na luz. Porque o pecado suja o coração da gente. Andar na luz limpa o coração da gente. Ouvir a palavra de Cristo e se adequar a ela, limpa. Aí aqui tem uma coisa, gente, que me preocupa. É que muita gente saiu daqui ontem para andar na luz. E teve gente que saiu daqui ontem para comer, brincar, se divertir, bater papo, jogar bola. Teve gente aqui que ainda não andou na luz. Ouviu uma palavra de Cristo que o reprova, que o repreende e não andou na luz. Teve gente que não andou na luz porque não teve a oportunidade, porque a fila do discipulador não deu conta. Mas teve gente que não fez nada para andar na luz. Ainda tem gente que anda na luz, um andado na luz esquisito, que é assim. É muito fácil eu chegar para Glauber, para andar na luz com ele e dizer: Glauber, eu sou o pior dos pecadores. Eu estou todo errado. Isso é mentira. Isso não é andar na luz. Andar na luz eu chego a dizer: Glauber, eu ontem menti. Minha mãe disse: vai para onde? Eu disse: olha, eu estou indo ali. No meu coração eu não quis dizer para ela, eu omiti. Aí ela fez: ali aonde? Eu digo: resolver um negócio, mas não ia resolver coisa nenhuma. Eu estava com o coração disposto a mentir e eu menti. E ela foi perguntando, e cada vez que ela foi perguntando, até que eu disse que eu ia fazer uma coisa que não. Eu menti. Pecado tem nome, hora, tem pensamento, motivação. Pecado deve ser confessado pelo nome. Então, quando a gente diz faça uma lista, faça em nome de Jesus essa lista. Porque senão você esquece. Porque senão você fala genericamente: eu tenho muito que mudar, eu vou mudar muito. Não muda nada. Se você não tiver a simplicidade e obediência de pegar um papel e de escrever num papel: eu no dia tal pequei contra minha esposa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive um sentimento assim, eu deixei meu coração se amargurar com fulano. Então você chega: eu não estou perdoando. Não está perdoando quem? Que pessoa feriu você e você está deixando aquela amargura? Andar na luz limpa o coração, amém? Amém. E os discípulos têm um coração limpo. Os discípulos são pacificadores. Eles buscam a paz. Enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Perca o que for preciso para ter paz com alguém. Não faz confusão com nada. Os discípulos sofrem perseguição por causa da justiça. Então, quando a gente não está sendo perseguido, é porque às vezes a gente não está assumindo a nossa posição em função da justiça. Eu gosto demais de contar a história de um amigo meu que virou engenheiro elétrico de uma das maiores empresas de engenharia elétrica aqui do Nordeste. E ele estudou aqui em Campina Grande, engenharia elétrica, mas foi trabalhar na sua cidade natal, em Aracaju, com um emprego bom, era chefe. Só que o patrão dele, de vez em quando, ele atendia o telefonema era para o patrão. E o patrão dizia: diga que eu não estou. Aí ele dizia: digo não, cara, porque eu amo Jesus. E o meu Jesus não gosta de mentira.
Aí o cara ia ficando com raiva. Aí ele dizia, ó, a gente está tendo muito gasto com hora extra de funcionário. Diminui a hora extra do funcionário. Ele dizia, diminui não, cara. Porque eu amo Jesus e Jesus não gosta disso não. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. Ele dizia desse jeito. O que foi que o patrão fez com ele? Demitiu o cara. Mano. Ele voltou aqui para Estaca Zero aqui em Campina Grande. Ele abriu mão do seu conforto, do seu emprego, porque amava Jesus. Um discípulo sofre perseguição por causa da justiça. Se você não sofre perseguição, se pergunte se você está trabalhando a favor da justiça e do reino de Deus. Os discípulos são sal da terra e são luz do mundo. O que é que o sal faz? Salga. O que é que o sal faz? Dá gosto. Cura. Eu mesmo aprendi com minha mãe que quando a gente leva uma topada que fica com uma ferida ali, a gente passa vinagre com sal. E cura. Passei muito. Olha, e você sabe, quando você lê na bula de um remédio, que um remédio tem um monte de coisa, lá no final diz assim, sal essencial. A parte curativa do remédio é um sal. O sal da sede. Então a minha primeira pergunta para você, quando você chega num lugar, você dá gosto àquele lugar? O seu trabalho é um ambiente melhor de se estar porque você está ali, porque você é sal? As pessoas têm sede de Deus porque estão perto de você, porque você salga. A sua vida cura. Quando Jesus abraçava um leproso, o leproso era curado. Jesus era um sal para a ferida daquele leproso. Você é cura para as pessoas que convivem com você? Você é motivo de alegria, de descanso? Você é motivo de conforto, do bem-estar? Isso que o sal faz. Você ilumina. A sua vida denuncia o pecado dos outros sem você dizer nada. Só você, num lugar, você ilumina o lugar. Eu já contei a vocês umas 1000 vezes a história que eu fui uma vez para o teatro, quando a igreja aqui só tinha 7 pessoas. Eu fui para o Teatro Municipal evangelizar durante uma pregação de Paulo Coelho, falando sobre bruxaria, sobre um monte de coisa lá. E no final daquela palavra dele, eu peguei o microfone e falei alguma coisa lá. Eu estava com 7 irmãos ali, orando. O teatro estava lotado, a plateia toda era a favor de Paulo Coelho. E Deus me deu graça de salgar aquele lugar ali, junto com aqueles 7 irmãozinhos ali, de iluminar aquele lugar ali. E quando eu terminei minha pergunta, 20 pessoas estavam atrás de mim para perguntar também. Todas perguntaram sobre a Bíblia. E esse homem ficou completamente embaraçado, e ele disse que não entendia, não era um entendedor da Bíblia. E teve uma hora que ele até chamou um palavrão lá e me pediu perdão. Me pediu perdão. Tinha luz ali dentro daquele teatro. E a luz denunciou as trevas. Ficou claro, porque ele leu a Bíblia para explicar as teorias dele. E explicou tudo o contrário. Mas ficou provado ali. Que quem quiser acreditar nele, acredite. Mas que aquilo não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a luz resplandece sobre as trevas. Amém? Um grupinho pequeno, 7 pessoas. Salgaram aquele lugar, iluminaram aquele lugar. Sua vida ilumina as pessoas. Os homens veem as boas obras de um discípulo. Discípulo faz boa obra. Gente, só quem não gosta de boa obra é a igreja evangélica. A Bíblia é totalmente a favor das boas obras. Os discípulos fazem boas obras. A igreja evangélica, para combater o catolicismo, que diz que a gente é salvo pelas obras, e para combater os espíritas, que dizem que sem caridade não há salvação, aí os evangélicos não fazem boas obras, só para ser do contra. Mas Jesus fez boas obras. E Jesus quer que a gente faça boas obras. Os discípulos devem fazer boas obras. Então nós não podemos ser evangélico, nem católico, nem espírita. Nós devemos ser o quê? Discípulos de Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus Cristo fazem boas obras. E essas boas obras glorificam ao Pai Celestial. Um discípulo tem um padrão de justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Um discípulo não se encoleriza. Um discípulo tem uma atitude no coração de, antes de vir aqui, levantar a mão, cantar, ele parar o que está fazendo e se reconciliar com o irmão. Então, um discípulo que mantém um coração amargurado, que mantém um coração pesado, que mantém um coração
não tem característica de discípulo. Discípulo, ele tem urgência por procurar se reconciliar. Ele não deixa passar, ele está sempre buscando reconciliar. Não é buscando para tirar satisfação, não. É buscando para... O outro, às vezes, foi o outro que lhe feriu. E está com raiva de você, mas foi ele que fez tudo errado. E você, como discípulo, vai lá pedir perdão a ele, se humilhar, dizer que você quer paz com ele, que você não quer que ele tenha nada contra, restituir o que for preciso. Um discípulo não atenta numa mulher para cobiçá-la, nem num homem, nem ninguém. Um discípulo, ele tem os seus olhos puros e santos. Um discípulo até arranca um olho ou uma mão para que o seu corpo não seja lançado no inferno. Bega uma vez teve um sonho. No sonho Jesus voltava e ele ficava. Qual foi o maior desespero de Bega? Não foi ter perdido o céu e nem foi ter ido para o inferno. Qual foi o grande desespero de Bega? Eu amo tanto Jesus, eu não posso viver longe dele. E a partir desse dia, para Bega, o inferno se tornou sinônimo de estar longe de Jesus. Alguém aqui quer estar longe de Jesus? Tem que fugir de onde? Tem que fugir de onde? O inferno. O inferno é uma eternidade sem Jesus. Gente, vocês me desculpem eu dar um grito de vez em quando, é que tem gente que está dormindo. Aí eu dou um grito assim, que é para ver se eu acordo esse irmão. Para eu não chamar pelo nome, que fica vergonhoso demais, né? Agora a própria pessoa pode puxar assim o cílio aqui, ó, que perto do sono. Tá um puxavante assim, ó. Agora não, para não denunciar, né? Olha, um discípulo arranca um olho se for preciso. Arranca uma mão se for preciso. Para quê, gente? Para não ir para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, aí não é o seu olho que te faz pecar, mas é um negócio que você tem. Você é funcionário do emprego que você tem que mentir todo dia. Aí você faz o quê? Sai do emprego. E eu vou ficar sem emprego? Vai. E se eu morrer de fome? Morre de fome, vai para onde? Para o céu. E minha família vai morrer também, vai tudo para o céu. E você com esse seu emprego, vai para onde? Se você ficar mentindo lá, desfazendo a vontade de Deus, você está criando um caminho largo. E o caminho largo manda para onde? Então é isso, gente. É tomar decisões sérias a favor do reino dos céus. Um discípulo não deixa sua mulher para casar com outra. E uma discípula não deixa seu marido para casar com outro. Um discípulo não jura. Tem gente que jura ainda fala assim, né? Um discípulo não jura. Por que um discípulo não jura? Porque se eu falar é sim, sim. Quando um discípulo diz uma coisa, e aqui eu tenho que já andar na luz. Gonzaga me pediu para eu gravar um DVD para ele. E Cicinho levou o DVD lá para casa. Eu disse que ia gravar. Até agora eu não gravei. Aí depois me lembrei que Lindolfo foi 3. Tem 3 DVD de Lindolfo lá em casa e um de Gonzaga. Já se misturou com o meu, não sei mais nem qual é o DVD deles. E eu não gravei nenhum. Me perdoe, meus irmãos. E na hora que eu estava aqui orando ontem, Deus me mostrou claramente essas e outras coisas que às vezes eu digo sim, mas o meu parecer, o meu proceder não é sim. Às vezes eu digo não e o meu parecer e proceder não é não. Isso me descaracteriza como discípulo de Jesus. Por isso eu estou andando na luz aqui com os meus irmãos. Ontem eu confessei para a Bega. Um discípulo não resiste ao mal. Ele se entrega. O testemunho de quem aqui? O testemunho que você deu ontem. Policarpo não resistia ao mal. Quando estavam levando ele se oferecia para as feras devorá-lo. E as feras evitavam ele, até que ele foi levado. Já que nenhuma fera quis comer ele não fugiu das feras. Aí ele foi queimado. Ele não fugiu do fogo. Ele pediu para não amarrar ele. Um discípulo de Jesus. Um discípulo não resiste ao mal. Pelo contrário, se alguém lhe bate na face direita, ele oferece a esquerda. Se alguém lhe tira a túnica, ele oferece também a capa. Se alguém o obriga a andar 1 milha, ele vai quanto? 2 milhas. Um discípulo ama seus inimigos. Pode passar, seu amado. Um discípulo que faz mais.
Um discípulo bendiz os que o maldizem. Um discípulo faz bem aos que o odeiam. Então escolha uma pessoa que lhe odeia. Faça a melhor comida que você pode fazer para ele. Dê um presente melhor que você pode dar. Quando a pessoa que lhe odeia, a pessoa que não gosta de você, a pessoa que não tolera você, faz aniversário, você dá o melhor presente para essa pessoa. Você não deve dar o melhor presente para a pessoa que você ama. Deve dar o melhor presente para a pessoa que você... A pessoa que lhe odeia. Você não odeia ninguém. Um discípulo não odeia ninguém. Um discípulo ora pelos que o maltratam e perseguem. Então alguém está maltratando você, lista de oração. Vou orar por aquela pessoa. Vou orar por aquela pessoa. E no finalzinho do capítulo 5, leia por favor o último versículo do Sermão da Montanha no capítulo 5. Mateus 5, 48. Última característica do discípulo. E a gente só chegou a Mateus 5. Falta o 6 e o 7. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém? Amém. Então um discípulo é perfeito, como perfeito é o Pai Celeste. Amém. Vamos passar à frente. Olha, um discípulo também tem um costume, tem uma prática. Essa prática é entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que vem em secreto. Tem duas coisas importantes nisso aí. É que ele não ora para aparecer, ele não dá esmola para aparecer, ele não faz jejum para aparecer. E quando ele ora, ele não faz vãs repetições. Quando ele ora assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, ele conversa com o Pai. Ele tem intimidade com o Pai. Ele relaciona-se com um Deus que ele pode chamar de Pai. Um Deus que o ama. E ele santifica e adora Deus em sua oração. E ele anela, deseja, pede, clama que Deus estabeleça o seu reino em sua casa, em sua vida, no seu trabalho. Que a vontade de Deus seja feita no dia a dia, aqui na terra, como ela é feita no céu. Ele pede pelas suas necessidades diárias. Ele tem uma lista de orações do que ele precisa. E ele se alegra por ver a cada dia o Pai suprindo essas necessidades e respondendo suas orações. Um discípulo pede perdão pelos seus pecados. Ou seja, um discípulo erra. Um discípulo desobedece às coisas anteriores. Aí o que é que ele faz aqui? Pede perdão. Ele anda na luz. Ele admite o seu pecado. Então, não é meramente, gente, o Pai Nosso, você repetir a oração do Pai Nosso. Porque o item anterior é: não usa de vãs repetições. Então, Jesus não disse o Pai Nosso para a gente ficar repetindo o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso para a gente orar todos os pontos que estão aqui no Pai Nosso. Ajoelhado no nosso quarto. Meditando na presença de Deus. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Só que essa oração do perdão, ela está amarrada, linkada, agregada a um outro fato. Diz assim: e perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Então, gente, do mesmo jeito que você perdoar as outras pessoas, Jesus vai perdoar você. Na mesma intensidade que você perdoa os outros, Jesus vai perdoar você. Você quer perdão de Jesus? Perdoe. E ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Então a grande pergunta é: Senhor, o que é aquilo que me deixa fraco, vulnerável? O que é aquilo que me abate, que me afeta, que me aborrece? Não me deixe cair em tentação. Você vai passar o dia na universidade. Senhor, me livre das doutrinas do mundo, das palavras de Satanás. Senhor, me livra daquela mulher que anda quase nua ali na universidade, ou daquele homem saradão que, né? Senhor, me livra, Senhor. Livra-me do mal, me livra da tentação. Desvia meu olho do mal. E assim a gente vai orando, clamando a Jesus Cristo, né? Os discípulos perdoam e são perdoados nesta mesma medida. Ao jejuar, não se mostram contristados para parecer aos homens que jejuam. Pelo contrário, eles lavam o rosto, se ajeita
e não exibem uma fraqueza para se amostrar. Não ajuntam tesouros nessa terra, ajuntam tesouros no céu. Seus olhos são bons, e por isso todo o seu corpo tem luz. Gente, a gente não pode ter olho mau. O que é olho mau é a gente estar julgando os outros. A gente está olhando para os outros sempre achando... Por exemplo, tem gente que ouve uma pregação dessa assim, Samuel está dizendo isso para mim. O que foi que ele ouviu de mim? Porque ele não me diz isso pessoalmente? Porque ele está usando o microfone para dizer isso ali. Né? Isso é um olho mau. Se o seu olho for mau, todo o teu corpo tem trevas. Porque você deixa de receber o que Deus prometeu. Então, o que é um olho bom? Chega alguém para maltratar você. Aí você diz, que coisa boa. Jesus me deu a oportunidade de parecer com ele. Ele não fez nada errado de maltratar ele. Então, agora, eu sempre faço coisa errada, mas dessa vez eu não fiz. E as pessoas estão me maltratando, então eu posso parecer com Jesus. Aí você diz, ei, bate mais. Mais uma, vai. É uma oportunidade. Porque geralmente você está errado. As pessoas machucam você porque você merecia ser machucado. Aí se tem uma oportunidade em que você está certo, que coisa boa, é uma oportunidade de parecer com Jesus. Uma rara oportunidade de parecer com Jesus. Não perca essa oportunidade. Amém? Não perca essa oportunidade. Os discípulos não servem a dois senhores. Eles não servem a Mamon. Eles só servem a Deus. Mamon é riqueza. Até porque discípulo é o quê? Pobre. Por que discípulo é pobre? Porque perdeu tudo. Não tem sentido mais servir a Mamon. Então tem lógica um discípulo que não dá provisão? Não tem. Um discípulo que não consegue tirar um percentual do salário dele para entregar aos pés dos apóstolos, comparando-se com os discípulos primeiros que entregavam tudo aos pés dos apóstolos, ele deve ter vergonha de dizer que é discípulo. Toda vez que ele vê esse nome discípulo na frente dele, ele deve me inchar assim. Eu falei, se pensar assim, se os discípulos que ouviram a palavra dos apóstolos venderam tudo e entregaram aos pés dos apóstolos, e eu digo que eu sou discípulo de Jesus, e eu quero herdar o céu que os discípulos de Jesus vão herdar, porque eu não quero ir para o inferno, então eu tenho que me aproximar desses discípulos. Então, gente, Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz. Não, Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que a avareza é também idolatria. Tem que ter cuidado com isso aqui, Um negócio que leva para o inferno, é mão fechada. Discípulo tem que ser mão aberta, tem que ser generoso. Porque ele tem que ser parecido com Deus. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que foi que Deus deu a gente? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Gente, se Deus deu o único filho que ele tinha, Jesus... O que é o sol? O que é a estrela? Deus, haja luz, houve luz. Mas o seu filho não é feito. Deus deu o que ele tinha de melhor, de principal. Aí você tem coragem de dizer que é discípulo de Jesus e você não tem coragem de dar uma oferta, de dar uma provisão. Não diga que você é outra coisa, mas não diga que é discípulo, não. Um discípulo de Jesus é diferente de alguém dizer assim, olha, eu fiz uma coisa errada, esse mês eu me endividei, me apertei, quando meu salário caiu na conta corrente, comeu tudo, e eu estou aqui endividado, nem entreguei a provisão esse mês, nem dei oferta a ninguém, ainda estou precisando de ajuda, estou orando para ver se eu arranjo o que comer esse mês. É diferente de alguém que se ajoelha e confessa isso, de alguém que pega o seu salário e retém 100% do seu salário para a sua própria administração, prazer e manutenção. Um discípulo de Jesus é generoso, amém? Um discípulo de Jesus não serve a Mamon. Um discípulo de Jesus evita trabalhar demasiado para ganhar muito dinheiro. Ele prefere trabalhar menos e ganhar menos dinheiro e sobrar mais tempo para servir a Jesus Cristo. Amém? Isso é um discípulo de Jesus, ele não serve a Mamon. Ele não anda cuidadoso com a vida, pelo que ele há de comer nem beber, nem quanto ao corpo, pelo que há de vestir. Um discípulo não tem uma ruga de preocupação com o dia de amanhã, porque ele é discípulo. E ele tem um pai que cuida dele e que sabe as necessidades dele. Ele não está nem aí.
Se amanhã não aparecer comida, eu jejuo. Se não passar 50 dias sem aparecer comida, eu morro, vou para o céu. Amém? Se não aparecer roupa, vou ficar nu. Aí o que é que eu faço? Me tranco dentro de um quarto e fico ali orando. Até morrer e ir para o céu, amém? Amém. Então a gente pode estar aperreado com o dia de amanhã? Não, mas você está dizendo isso porque não é com você. Esse é um tipo de pensamento que tira de nós a capacidade de ser discípulos. A disposição mental significa pensar as mesmas coisas, é colocar a mente para pensar assim. E confessar, dizer, olha, eu queria pedir perdão, porque eu sou aperreado, ansioso, eu fico preocupado com o dia de amanhã, eu não confio em Deus. Quem não confia em Deus é porque não conhece o amor de Deus. Quem conhece o amor de Deus, confia em Deus, sabe por quê? Se Deus não poupou Jesus por amor a você, você acha que Deus vai poupar alguma coisa para maltratar você? Aí Jesus diz, os discípulos olham para as aves do céu e para os lírios do campo. Em vez de dizer assim, isso é uns pássaros chatos que ficam me acordando. Isso é umas plantas feias. Os discípulos olham para as aves do céu e dizem, esses não trabalham e Deus os sustenta. Esses lírios não sabem costurar, não sabem colorir tinta, não sabem fazer moldes. É Deus que as veste. Se o Pai faz isso com aves e ervas, quanto mais a nós. A verdadeira, como foi que Gilanda disse? Que nós somos, Gilanda? Diante do universo todo. A alegria de toda a terra, gente. Nós somos os responsáveis pela alegria da terra. Deus nos criou para se alegrar em nós. Se Deus dispensa o seu próprio Filho por nós, quanto mais Ele não dispensará para que a gente tenha vestimenta, se Ele quer que a gente saia no meio da rua, ou para ter comida, se Ele quer que a gente sobreviva mais um tempo. Ele vai dar, não tenha medo não. Não tenha medo. Vire para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Não se aperreie. Não se preocupe. Não fique ansioso. Deus vai sustentar você. Deus vai suprir suas necessidades. Amém? Os discípulos não se preocupam. Não andam inquietos. Eles reconhecem que tem um Pai celestial. Esse Pai cuidará de você. Não tenha medo de tomar decisões difíceis. Não tenha medo de dizer não ao seu patrão, não ao seu trabalho, não ao dinheiro, não à sua esposa, não a seu marido. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus cuida de você. Os discípulos buscam em primeiro lugar o quê? E a sua? E o resto? Será acrescentado. Isso eu cheguei no verso 33, não foi? Mateus 6. Alguém ainda está acompanhando? Isso tudo é versículo de Mateus 5, 6 e 7. Eu estou chegando já no finalzinho de Mateus 6. Vamos ver aqui na frente. Então os discípulos não se inquietam pelo dia de amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia tem seu mal. E basta o mal daquele dia. Existe graça em Deus suficiente para você passar por aquele dia mal. E no outro dia vai ter graça de novo para passar pelo outro dia. Vai faltar graça em Deus? Vai faltar poder em Deus? Eu preciso juntar algo pensando que um dia vai me faltar força. Qual é a lógica da aposentadoria? Eu vou pagar a previdência, porque um dia eu vou ficar velho, não vou poder mais trabalhar, vou comer da minha aposentadoria. Deus fica velho? Deus precisa de plano de aposentadoria? Não, Deus vai ter, pela eternidade inteira, Deus será provedor. Então a gente não pode temer o que vai acontecer amanhã, amém? Então, vamos em frente. Os discípulos, eles não julgam para não serem julgados. Isso aí já é 7:1, né? Os discípulos não reparam no argueiro do olho do irmão antes de tirar a trave do seu próprio olho. Então, gente, discípulo não ouve uma pregação dessa para ficar se metendo na vida dos outros, não. Discípulo ouve uma pregação dessa para cair de joelho diante do Pai Celestial, para pedir perdão e andar na luz.
E quando alguém anda na luz com ele, ele tem misericórdia, porque ele sabe que é da mesma matéria. Então, eu estou reafirmando uma coisa, eu não disse isso para compor a pregação, não. Eu estou aqui usando esse microfone e lendo as palavras de Cristo, mas eu estou sentado ali, anotando tudo que eu tenho diferente de Cristo. Tudo que em mim não condiz com essa palavra que eu mesmo estou pregando. Para confessar, para andar na luz. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu quero Jesus. Eu não quero o inferno. De uma coisa eu tenho certeza, eu não abro mão. Eu vou lutar até o fim por essa verdade de Jesus. Por manter na minha vida, na minha casa, na minha memória, no meu juízo, essa palavra de Cristo. Eu não vou deixar Satanás me enrolar. Eu não vou deixar Satanás mentir para mim e me enganar. Eu não vou virar um religioso. Eu vou lutar até o fim para ser um discípulo. Pode ser que eu peque todo dia, mas todo dia eu vou confessar. Todo dia eu vou me levantar. A Bíblia diz: 7 vezes cairá um justo, mas o Senhor o erguerá. Amém? Amém. Amém? Amém. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, mantemos comunhão uns, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Nos purifica de todo pecado. eu pequei, andei na luz, estou purificado. Voltei à condição que o Senhor me colocou, noiva, menina dos olhos de Deus, sem ruga, sem mácula. Amém? Amém? Ande na luz, que a luz tira toda mácula. Então, um discípulo, também outra característica: não dão aos cães as coisas santas, nem aos porcos as pérolas. Então, os discípulos entendem o que eles têm de melhor, que sua preciosidade. Eles não se expõem ao perigo. Eles não andam na beirinha aqui, ó. Eles têm guardado o seu tesouro. Eles não podem perder aquele tesouro. Quem tem um tesouro, ele guarda. Quem tem uma pérola para botar na boca de um cachorro? Quem tem uma coisa santa para colocar, uma coisa limpa, higienizada, esterilizada, para colocar perto de um porco? Alguém pode pegar uma luva cirúrgica e botar num chiqueiro de porco e depois levar para o hospital para ser usada? Não pode. Uma coisa santa, uma coisa pura, uma coisa intocada deve ser mantida guardada. Uma coisa preciosa deve ser mantida no cofre. Onde está teu tesouro? Aí está teu coração. O que é que você mantém guardado no seu coração? A palavra de Cristo, a vida de Cristo, o tesouro de Cristo. Pode passar, Sam. Os discípulos pedem a Deus e Deus responde e lhes dá. Os discípulos buscam e encontram. Então aí onde está a diferença? Pode ser que em cada item dessa pregação a gente se encontre desqualificado. Mas quem é discípulo busca. Estou buscando, eu estou querendo, eu estou no caminho, eu não abro mão, eu não desisto. Amém? Por exemplo, um discípulo desempregado, aí fica em casa, só esperando o emprego. É assim um discípulo? Não, um discípulo faz o quê? Bate nas portas. E o que é que vai acontecer? As portas se abrem. Agora, a porta que Deus não quer, fecha. E a porta que Deus quer, abre. Os discípulos fazem aos homens tudo o que querem que eles façam. Gente, só basta ver esse versículo para encurtar a história toda, né? O que é que você quer que façam com você? Hoje mesmo eu estava escrevendo isso ali pensando: rapaz, eu gosto tanto de cafuné, então eu tenho que dar cafuné. Eu gosto tanto de carinho, de beijinho, de cheirinho, eu tenho que semear isso. Então, faça com os outros. Eu gosto de ser bem tratado, respeitado, respeite, trate bem. De que é que você gosta? Trate os outros do jeito que você quer que tratem você. Você quer ser tratado com misericórdia? Seja misericordioso. Amém? Os discípulos entram por uma porta estreita e andam por um caminho apertado, porque eles sabem que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E qual é o pior na perdição? O pior é o inferno, o pior é a ausência de Cristo. Porque um discípulo ama a Cristo mais que a tudo, mais que a todos e mais que a si mesmo. O último lugar que um discípulo quer é o caminho largo, porque esse caminho não termina em Jesus. Ele quer um caminho estreito. Por isso ele entrou por uma porta estreita. Por isso que ele perdeu tudo para caber nesse caminho. Porque ele quer chegar lá. Ele quer Jesus. Ele não abre mão. Aí a gente canta: de uma coisa eu sei, e não abro mão. Eu sou uma nova criatura. Jesus está em mim, eu não abro mão. Pode minha carne lutar contra, pode o diabo lutar contra, pode eu ter caído todo
dia essa semana, mas eu não abro mão, eu não desisto. Eu sou de Jesus, eu vou perseverar, eu vou andar na luz, eu vou me levantar, eu vou vencer. Amém? Diga assim: eu vou vencer. Eu vou ser o discípulo que agrada a Jesus, que obedece a Jesus. Amém? Vou vencer. Os discípulos são conhecidos pelos seus frutos. Pelo seu fruto, ele será conhecido. É isso que a gente tem falado, né, gente, sobre o fruto. O fruto da vida de um discípulo é consequência da vida de Cristo nele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, darei fruto. Um discípulo dá fruto. Qual é a sequência aí? Um discípulo faz a vontade do Pai que está nos céus e por isso ele entrará no reino dos céus. Um discípulo não pratica a iniquidade. Ele escuta as palavras e as pratica, como um homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha. E não como um insensato que edificou a casa sobre a areia. Porque quando vier a chuva, a casa edificada sobre a areia cai. A casa edificada sobre a rocha permanece. Qual é a diferença entre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia? É a prática. Quem pratica está construindo sobre a rocha. Amém? Quem quer praticar essa palavra? Um discípulo é alguém que permanece na palavra de Cristo. E, portanto, está edificando sua casa sobre a rocha.